Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Me chamo Luiz Otávio, sou professor de ciências nos anos finais e também dou aula de biologia e de química aí para o pessoal do ensino médio. Se você não estiver inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo no botão de inscreva-se para você não perder nenhum conteúdo. Aqui você tem aulas, gratuitas aí para você se preparar para as suas avaliações e também para as provas de Enem e provas de vestibular, tá? Aqui embaixo também, pessoal, nós temos um QR Code para os apoiadores do nosso canal, né? Então, se você quiser ser um apoiador do nosso canal, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui embaixo e fazer aí a sua contribuição para o nosso canal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre reprodução assexuada, pessoal. Essa é a nossa primeira aula aí sobre reprodução assexuada, tá? Então, primeiro de tudo, gente, é importante, nós entendermos o que é reprodução assexuada, tá? Lembrando que nós temos dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A diferença entre as duas, os alunos costumam muito dizer em sala de aula, professor, é porque uma tem o ato sexual e a outra não tem, né? Mas na realidade não é isso, tá bom, gente? Na reprodução sexuada, nós temos a troca de material genético, ou seja, você tem a troca do gameta masculino com o gameta feminino. Já na reprodução assexuada, nós não temos isso, tá? Então, essa é a principal característica da reprodução assexuada. Então, já anota aí no teu caderno. Não existe ali a troca de material genético, tá bom? E devido, essa particularidade, esse tipo de reprodução, gente, ele vai trazer ali algumas vantagens e também algumas desvantagens evolutivas, tá? Então, nós vamos iniciar aqui pelas desvantagens, tá certo? Prestem bastante atenção, vocês podem até tirar um print desse slide, e fazerem as anotações aí no seu caderno como um resumo, tá bom? Isso ajuda bastante na hora de revisar para as avaliações. A principal desvantagem, pessoal, é a baixa variabilidade genética, tá? E o que é essa baixa variabilidade genética? Eu vou explicar isso aqui fazendo uma comparação com a nossa espécie, tá? Com nós seres humanos. Em meados ali de 2019 para 2020, nós tivemos a pandemia, da Covid-19. E na pandemia nós tínhamos as classes de risco, que eram os idosos, que eram as crianças. E por que que esse pessoal eram classificados como ali as classes de risco, gente? Por quê? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Primeiro ponto é porque nenhum ser humano é igual ao outro, Nós somos diferentes, tá? Uns têm sistema imunológico mais forte, outros têm um sistema imunológico mais fraco, O fator idade também influencia bastante. Mas o que é que faz nós sermos diferentes uns dos outros? É exatamente essa variabilidade genética, tá bom? No caso das espécies que fazem reprodução assexuada, essa variabilidade ela é mínima. Então, praticamente, pessoal, nós temos ali clones sendo gerados a partir de um organismo vivo, tá bom? Quando nós entrarmos nos tipos de reprodução assexuada, vocês vão ver que os filhos são literalmente clones idênticos dos pais, tá bom? Tudo isso, devido à ausência ali de recombinação genética, já que nós não temos a troca de gametas masculino e feminino, tá? Isso aqui, pessoal, é um problema, tá bom, gente? É uma desvantagem, tá? Por quê? Porque isso dificulta, a adaptação das espécies às mudanças do ambiente. Então, de repente, ali é uma praga, um patógeno, pode facilmente dizimar ali uma espécie que se reproduz, por reprodução assexuada, tá bom? Justamente, pelo fato de termos uma baixa variabilidade genética, isso faz com que nós tenhamos também uma vulnerabilidade coletiva. Como eu falei para vocês, um único patógeno ali
pode acabar rapidamente, né? Pode dizimar uma população inteira ali de forma simultânea. Você quer um exemplo prático disso? As bactérias. Quando a gente está com alguma infecção bacteriana, né? O que é que o médico passa para a gente? Ele passa um antibiótico. Por que que nós ficamos curados depois de tomar esse antibiótico? Porque esse antibiótico, gente, ele não mata apenas uma única bactéria. Ele mata ali colônias de bactérias, tá? E por que que todas ficam vulneráveis a esse antibiótico? Porque todas são clones umas das outras, tá? Existe um fator muito interessante, né, que é a resistência a antibióticos, mas isso aí nós vamos tratar em uma outra aula, tá? Mas esse exemplo é para vocês entenderem que isso causa uma vulnerabilidade coletiva, tá? O que, consequentemente, vai trazer ali o risco de extinção para aquela espécie, tá? Porém, gente, não é apenas desvantagens que nós temos na reprodução assexuada. Nós também temos algumas vantagens, né? Ó, nós temos, por exemplo, a rapidez reprodutiva, né? Ou seja, nós temos um aumento populacional muito acelerado. Por quê? Porque na reprodução assexuada, a espécie ela não tem aquela necessidade de estar buscando um parceiro, né, para fazer aqueles rituais de acasalamento. Nada disso. Vocês vão ver na próxima aula de reprodução assexuada que um único organismo ele se reproduz sozinho, né? Então isso faz com que a reprodução ela seja muito mais rápida. E olha só, uma outra vantagem é justamente a economia energética, tá? Como assim, professor? Olha só, para a gente produzir um gameta masculino, né, e a fêmea produzir um gameta feminino, isso demanda muita energia, tá? E o ato também de troca de material genético é um ato que gasta muita energia também. Então, como na reprodução assexuada eu preciso de um único indivíduo, então eu tenho uma economia energética muito significativa, tá bom? E uma outra vantagem, né, que eu coloquei aqui como última vantagem é justamente a estabilidade genética, tá? Ideal para ambientes estáveis, onde o organismo ali já possui adaptações otimizadas para a sua sobrevivência, tá? Então, gente, para finalizar nessa primeira aula, eu destaquei aqui para vocês, ó, a reprodução assexuada ela oferece eficiência e estabilidade a curto prazo, mas apresenta aí limitações significativas para a evolução a longo prazo, né? Como um resumo aí da nossa aula, tá bom? Então, na aula 1 nós vamos parar por aqui, tá? Não vamos passar tanta informação para que você consiga absorver o conteúdo. Então, tira um print, faz essas anotações aí no seu caderno, deixa gravado para você poder revisar no momento que você for fazer a sua avaliação, tá bom? Te vejo na aula 2 de reprodução assexuada. Tchau, tchau.